Rádio Clube. Contado por nós, você acredita? Desde logo, se estes turnos são, de facto, prejudiciais para as pessoas. Está-me a falar dos turnos de 12 horas. Dos turnos de 12 horas, exatamente. Ora bem, então sobre isso eu não tive a ouvir o vosso programa, entrei agora em linha, suponho que é assim que se diz, de modo que não sei o que é que disseram as outras pessoas que aí estavam presentes, de modo que correndo o risco de estar a repetir algumas coisas que se calhar já foram faladas, eu diria o seguinte. Pela legislação portuguesa, os turnos usuais de trabalho são de 8 horas, eles podem ser alargados até às 10 ou até às 12 horas, mas para isso tem que haver acordo com os sindicatos, isso tem que ficar registado em sede de contratação coletiva de trabalho. É nesse ato da contratação coletiva de trabalho que os sindicatos deveriam ter o cuidado de auscultar as pessoas que lidam com este tipo de problemas na perspectiva médica, nas consequências para a saúde, porque os turnos de 12 horas podem ser possíveis e há vários profissionais que os fazem-nos os profissionais de saúde, os bombeiros e muitos outros, sem grandes problemas, mas as pessoas têm que ter programas de vigilância de saúde que têm que ser mais ou menos específicos para este tipo de atividade. De modo que logo à partida estes turnos podem ser possíveis, mas os programas deviam ser planeados para serem implementados a quando da contratação coletiva de trabalho. O segundo aspecto que eu gostaria também de focar é que neste mundo global em que a gente vive, e suponho que por aquilo que eu ouvi um pouco do extrato da pessoa que me antecedeu falar, vivemos num mundo que é um mundo global, um mundo de competição, onde muitas vezes os interesses económicos se sobrepõem aos interesses individuais. Nós, na nossa sociedade, no mundo ocidental em que nós vivemos, acho que temos que resistir, e eu gosto deste termo, a esta tendência e temos que fazer sentir às entidades envolvidas que o mundo económico está para servir o homem e não o homem para servir o mundo económico. Quanto aos problemas específicos dos turnos de 12 horas, há assuntos que têm que ser tratados e vigiados. Por exemplo, a presença de grávidas ou pessoas com doenças crónicas, como por exemplo doenças cardíacas ou doenças como por exemplo a diabetes, podem trabalhar em turnos de 12 horas, mas têm que ter uns cuidados muito específicos, quer na vigilância da própria saúde, quer numa programação de tempos de pausa, de tempos de alimentação que têm que ser muito programados e adequados, não aqui ao conjunto dos trabalhadores, mas às condições específicas dos trabalhadores que têm e são portadores dessas mesmas, em alguns casos, doenças, outras condições fisiológicas, como é, por exemplo, o caso da gravidez. Ou seja, tem que haver adaptação dos turnos nestes casos. Genericamente, os turnos gerais, os turnos de 12 horas, eles acrescem alguns problemas para quem os executa. Desde já e à partida há problemas de índole social e familiares que não são menosprezáveis, mas também a própria monotonia do trabalho, e suponho, eu não conheço a empresa especificamente na sua organização da linha de produção, mas admito que tendo uma linha de produção que de alguma forma possa existir uma monotonia de funções, esta monotonia de funções, com um prolongar dos turnos, pode criar condições para o aparecimento de certas doenças e também para a própria empresa pode levar a erros de produção depois com repercussões económicas no produto final. Quanto aos problemas físicos mais orgânicos que este tipo de turnos, neste tipo de atividades, poderá os poéticos têm, ou seja, este tipo de turnos podem ser possíveis, mas tem que haver uma boa monitorização das consequências no indivíduo, tem que haver um bom controle dos indivíduos que podem, de alguma forma, estar expostos a este tipo de situações e dos que não podem, tem que haver aí, assim, a triagem e a separação destes, e nos que estão expostos tem que haver a monitorização do seu estado de saúde, uma vez que são cargas de trabalho que causam problemas, como disse atrás, quer de índole
quer de índole mais psíquica, fruto da monotonia do trabalho, quer de índole mais orgânica, como por isso são os problemas posturais e os problemas musculoesqueléticos. Sr. Doutor, não posso deixar de lhe perguntar, e aproveitando o facto de estar aqui, não concretamente no caso da Quimola, que já disse não conhecer em concreto, mas se há, ou se pela sua experiência clínica, se tem a ideia de que haja por parte das empresas uma consciencialização para estes fatores. O universo é muito variável. Há empresas que são muito rigorosas e minuciosas na implementação destes serviços, dos serviços de saúde ocupacional, que pela própria exigência legal todas essas unidades produtivas deveriam possuir. Há desde quem as compra à risca, de quem hipervaloriza os próprios serviços e tenha até um tipo de atividades, de desenvolvimento de atividades que não está previsto na lei, ou seja, pecam por excesso, e há também o polo oposto, não é? Um pouco de tudo. Tem assistido a um crescimento Tem havido nos últimos anos? Não. Tem assistido exatamente ao contrário. Uma maior consciencialização da necessidade de criar boas condições de trabalho para quem isso tem sido. Agora, não se pode, da generalização, aplicar depois a um caso particular. Há casos particulares que, obviamente, não cumprem esta mesma generalização. Porque creio que hoje em dia, e isto é, no mundo ocidental é um pouco aceito assim, para além das entidades patronais reconhecerem que um bom estado de saúde dos seus profissionais pode-lhes acarretar vantagens económicas, há também outras entidades patronais que assumem a obrigação do fornecimento de boas condições de trabalho para os seus funcionários. É uma obrigação moral, digamos assim, que quem gera as empresas terá sempre que ter subjacente. Mas, como lhe digo, vai-se vendo um pouco de tudo. Doutor, muito obrigado por ter se juntado a nós aqui no Rádio Clube Português e aos seus esclarecimentos que foram, com certeza, muito úteis. Agradeço-lhe o facto de ter estado connosco. Muito boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde. O Dr. Torres da Costa, que é especialista em medicina do trabalho, também se juntou a nós. Nós regressamos à conversa já a seguir com o Bruno, trabalhador da Quimonda, e também com o representante do Sindicato das Indústrias Elétricas do Norte, que estão aqui em estúdio. Rádio Clube. O Rádio Clube Português. Rádio Clube. Contado por nós, você acredita?